meus amigos, bom dia, minhas amigas. Eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. E eu quero, como sempre, te perguntar: você está bem hoje? Eu desejo sinceramente, do lado de cá, que esteja muito bem. Mas olha, se não foi o caso hoje, se não está dando para ser, calma, viu? Faz parte do ciclo, não fica mal porque você não está bem. Gente querida, hoje começamos pela sexualidade humana, nossa lista de temas contemporâneos dos quais o Espiritismo não pode fugir. Sugiro, se você, minha amiga, meu irmão, está de repente chegando por agora, volta no áudio da semana passada, porque ali eu apresentei algumas premissas que nos trouxeram até aqui hoje. A mais importante delas é de que a filosofia espírita se completa com o tempo, progride, e soma a si mesma as verdades que a ciência apresenta. Nesse sentido, precisamos consultar tema a tema aquilo que as ciências equivalentes a cada assunto nos apresentam. Isso é o que garante, para Kardec, o caráter progressivo da filosofia espírita. E por isso hoje será dia de consultar a psicologia, que estuda nesse caso o comportamento humano, e que vem nas últimas décadas oferecendo avanços no entendimento do que seja sexo, gênero e orientação sexual. Faremos uma varredura nesses três aspectos, confrontando-os com o que temos em O Livro dos Espíritos. Esse deverá ser, aliás, nosso exercício com todos os temas. O Espiritismo não tem medo da ciência, ele precisa dela. Se aquilo que ela diz o complementa, que bom. Se a ciência o contradiz, ele aceita e se modifica. Isso é ser progressivo, como queria Kardec. Os manuais aceitos amplamente na comunidade científica indicam que o que determina o sexo de uma pessoa é a anatomia do seu corpo. Ou seja, biologicamente, nascemos menino ou menina em função de um órgão sexual ou de outro. Toda pessoa, além do sexo, tem uma orientação íntima, que define seus interesses, um impulso que configura o seu desejo, a sua atração sexual. Esse é o aspecto psicológico que complementa o sexo, possibilitando a pessoa estabelecer quais são as suas inclinações nas relações sexuais e sentimentais. Isso é o que define a orientação sexual da pessoa, que pode ser heterossexual, homossexual ou bissexual. Além disso, há um terceiro conceito, que é o reconhecimento como feminino ou masculino, que independe de sexo ou orientação sexual. Esse a psicologia vai chamar de identidade de gênero. Essa concepção é científica. Está demonstrado que um corpo não define sozinho a sexualidade humana. O corpo define só o sexo biológico, como nós vimos. A sexualidade humana está muito mais ligada às experiências pelas quais passa o ser espiritual do que pelo órgão sexual com que nasceu numa encarnação. E isso, mesmo que contrarie argumentos religiosos, precisa ser assumido, aceito, legitimado, é ciência, é fato. E o que a filosofia espírita pensa sobre esse fato? Ela está, nesse caso, plenamente de acordo. E a psicologia a complementa, a justifica, explicando a tese de que a sexualidade não está contida no corpo. Ela transborda, tendo em vista as múltiplas experiências reencarnatórias, que são também multiculturais. Vejamos em O Livro dos Espíritos as questões 201 e 202. Em nova existência, pode o espírito, que animou o corpo de um homem, animar o de uma mulher e vice-versa? De certo, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Quando errante, ou seja, na erraticidade, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Ou seja, variando de corpos e culturas, o ser varia também de sexo biológico, mas suas experiências vão construindo orientação e identidade muito próprias, animadas pelo desenvolvimento pessoal. Por que estaríamos então, gente, presos ao sexo biológico se essa aqui é só uma das milhares,
talvez milhões de experiências e organização física que teremos. É deste ponto que parte o autor Andrei Moreira, em seu livro Homossexualidade, sob a ótica do espírito imortal, quando diz assim: a sexualidade humana é plural, não se limitando a um só gênero ou manifestação. É imprescindível conhecê-los e diferenciá-los para uma melhor compreensão da expressão sexual e afetiva humana. Segundo o conhecimento e as definições psicológicas atuais, existem 5 diferentes gêneros: o heterossexual, o homossexual, o bissexual, o travesti e o transexual. Para compreendê-los, é preciso distinguir o que seja sexo biológico, identidade sexual, orientação do desejo e papéis sexuais. A ciência, então, meu amigo, minha irmã, é amiga da filosofia espírita. Se você conhece alguém que nega questões como essa, fruto de estudo e descobertas científicas lá no meio espírita, saiba que é um caso de ortodoxia religiosa e que impor visões religiosas aos outros ou negar o direito do que existe existir é um ótimo jeito de não fazer espiritismo de verdade. Doutrina espírita comporta, sim, interpretações e teses distintas de 1000 temas, mas não pode comportar preconceito contra a ciência, porque nesse caso, como já vimos aqui, não há mais espiritismo, mas tão só a opinião de um espírita. Saber fazer essa distinção entre a opinião de um espírita e o espiritismo, ou melhor, a filosofia espírita, vai nos causar um bem, um alívio enormes. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.